No último dia 21 de março, nós saímos de São José dos Campos rumo a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para vivermos e celebrarmos o aniversário do meu avô, Raimundo Luiz de Oliveira. E foi no dia 23 de março que toda a família e amigos se reuniram para celebrar os 90 anos do Piso Doca. Esse foi o dia 23 de março, amanhecendo, foi um dia lindo, nós tínhamos acampado em barracas, cada um deu um jeitinho, achou um cantinho para dormir de sábado para domingo, como a gente sempre fez em todos esses anos das nossas reuniões em família. E foi um tempo muito especial que tivemos ali no recanto do Vovô Doca. Esse dia também foi marcado por muitas organizações, por muitos preparativos. Cada um da família ajudou com o que podia, com a sua habilidade, com o seu dom, com o seu talento. E eu fiquei responsável por tentar registrar esse dia, mas na verdade cada um registrou um pouco e no final nós fizemos uma linda compilação de todos os vídeos, de todos os registros, que é o que vocês vão ver hoje. O dia amanheceu nublado e tinha previsão de chuva, mas como a gente tem muita fé, nós fizemos uma festa ao ar livre, sim, debaixo desse pé de manga que quando o Vodoca comprou essa chácara, ele já estava lá. E se esse pé de manga pudesse falar, seriam muitos registros e muita história que ele teria para contar de causos e de muitos cultos e louvor e adoração que aconteceram aí nesse lugar. Os convidados foram chegando, a prosa estava muito boa e é assim, sempre com muito sorriso, com muita alegria e por um motivo muito bom, celebrarmos a vida do nosso patriarca. E é claro que não podia faltar aquele churrasco tradicional sul-mato-grossense, que só na nossa terra tem, né? E aí também teve uma equipe maravilhosa que foi encarregada por fazer essa linda decoração e fazer todos os preparativos para tirarmos fotos e registrarmos esse momento com o nosso avô. E foi um momento muito precioso, vocês vão ver. Também tivemos lindas mesas decoradas, personalizadas, todo um capricho e um cuidado. E principalmente tudo feito com muito amor. Também fizemos esse varal de fotos que a intenção era contar a história do nosso avô. E eu vou fazer isso agora. Raimundo Luiz de Oliveira, ou Seu Doca, né, conhecido ali na região de Rio Negro, Mato Grosso do Sul, ou do Perdigão, mais especificamente no Falha do Padre, nasceu no dia 25 de março de 1935, no município de Missão Velha, Ceará. Em 1936, mudou-se para o estado de São Paulo. Ele era filho de Antônio Luiz da Silva e Antônia Laurinda de Jesus. Viveu no estado de São Paulo, onde conheceu Maria Aparecida Toguia de Oliveira, a Cida, sua esposa, né, desde o dia 7 de janeiro do ano de 1960. O seu Doca e a dona Cida mudaram para o município de Rio Negro, Mato Grosso do Sul, em 1964. E só no ano de 1975 foi que se estabeleceu no sítio Guariroba, no distrito de Perdigão. Em 1986, foi candidato a vereador do município de Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Em 1988, ele conheceu a mensagem do Evangelho por meio do irmão José Louro. Sua vida foi transformada por Jesus e ele foi instrumento de Deus em seu lar e na vida de inúmeras pessoas que viviam ali na região. Seu Doca e dona Cida tiveram 3 filhos biológicos: Luiz Carlos de Oliveira, em memória, Edivaldo Luiz de Oliveira, Maria Helena de Oliveira, e alguns filhos de coração, como Paulo Gomes, em memória, Edson Gomes, em memória, Juvenal e muitos outros que nós não temos mais notícias e noção de pessoas que ele ajudou e de crianças que ele cuidou. A família cresceu e multiplicou e hoje é constituída por 12 netos e 14 bisnetos. Quando perguntei para o meu avô o que ele queria que eu destacasse para falar da história dele, ele disse assim:
Por onde eu passei, o Senhor me protegeu e me deu vitória, mesmo quando eu andei nos caminhos de morte. E esse é mais um testemunho da nossa família, a família Oliveira, de que Deus é bom, que o seu amor dura para sempre e a Ele nós queremos dar toda a honra e toda a glória. O exemplo que o meu avô nos deixou é de sempre render graças ao Senhor, de louvarmos ao Senhor e buscarmos a Ele de todo o nosso coração. E foi isso que nós continuamos fazendo ao longo desse dia. Tivemos louvor, tivemos palavra, tivemos alguns amigos que deixaram palavras e mensagens de carinho para o meu avô. Sei lá, abalado. Então a palavra do Senhor ela é uma verdade. O problema é que muitas vezes a gente não crê nessa verdade. A nossa fé é muito pequena para crer nessa verdade e ela é poderosa para fazer isso aqui. Né? O Vô estava falando ali para mim mais cedo, estava ajeitando a etapa. E ele falou, meu pai chegou a 53 anos, 55 anos. E eu cheguei a 90. Né? Então, a gente vê aqui no Salmo 15, né? Esse homem que tem uma postura correta, esse homem que tem uma postura honesta, esse homem que não trata mal o seu vizinho, não calunia as pessoas, ou seja, que tem uma boa conduta, um bom testemunho, esse homem não será abalado. Né? Se ele confia no Senhor, como o vô nos deu exemplo, sempre nos deu esse exemplo. Né? Eu acho engraçado quando você fala, eu sou neto do seu Dó. Né? É difícil alguém que não conhece e logo remete a quem? A testemunho do vô, a postura do vô. Então, assim, o vô é perfeito? Não, ninguém de nós não somos perfeitos. Eu costumo dizer ao contrário. Nós somos muito ruins. Né? Se algo é bom em nós, isso não é nosso. Ah, mas cresceu, sempre foi bonzinho. Não é nosso. Esse bonzinho dentro de nós não é de nós. É do Senhor. É o Espírito Santo de Deus em nós. E a gente viu isso no vô, né, na avó. Sempre com esse exemplo da leitura da palavra, do culto, da adoração, né, de cantar os corinhos. Isso vem repassando para nós, a gente precisa repassar e viver isso. Né? Não queremos ser aqui moralistas, porque a gente não é perfeito. Mas existe algo aqui, nessa palavra, né, nesse canhão, como disse o pastor, que pode nos curar, pode nos sarar, pode nos melhorar. E daqui a pouco vamos falar o Rodrigo, né, o irmão Edson, o seu Edivaldo. Ah, sei quem é. Sei quem foi ele. Pelo testemunho, pela conduta, pelas práticas, pelo qual Deus serve. Porque Deus tem um monte por ele. Né? Mas o verdadeiro dono da palavra, a gente sabe quem é. É o Senhor dos Exércitos, que criou os céus e a terra, que estabeleceu todas as coisas, que nos fez, que nos criou. Então é esse Deus que a gente está adorando aqui hoje, esse Deus verdadeiro, Yahvé, né? Adonai. Né? Então é esse Deus que a gente está adorando. Esse Deus que é o Deus do nosso avô. Na Bíblia fala, né? O Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. E a gente pode falar, né? O Deus do meu avô, Raimundo Luiz de Oliveira. A gente pode dizer, sou o Deus da minha avó Ciro. A gente pode falar isso, porque de fato foi o Deus deles. E é o nosso Deus hoje. Então que a gente possa, né, continuar adorando esse Deus. Ele sempre indaga as pessoas que vêm aqui. Mas você já conhece a Cristo? Você já vai à igreja? Então isso é um desafio que ele lançava para as pessoas. Né? Ele está deixando um bom testemunho e vai deixar um legado, né? Quando Deus assim quiser recolher. Que a gente possa imitar essa postura. Nós temos um exemplo dentro de casa. Nós temos um exemplo dentro da família. Para depois não dar desculpa. Amém? Então, o que é essa palavra? Né? Uma conduta reta, uma conduta que trabalha a justiça, que pensa o que faz, o que fala, o mais correto possível. Né? A gente tem um Deus que é poderoso para nos dar uma conduta direita, uma vereda direita, para que a gente não possa viver errado. Né? E fica aí o exemplo do vô, né? Essa postura que ele vem deixando para todos nós. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, professor. Olhando pelo lado humano, é impossível imaginar que uma pessoa que comeu fungicida tatu está viva aos 90 anos. Então sabemos que o Senhor tinha um plano para a vida dele, tinha um plano para as nossas vidas, tinha um plano para as pessoas que viveram ao redor dele. Que ele nunca deixou de pregar o teu evangelho, de falar do Senhor, em nenhum momento teve oportunidade. E nós somos gratos por isso, pelo esse exemplo de cristão que ele foi, que ele é. Que o Senhor continue abençoando a vida do meu pai, derramando suas bênçãos,
que até no dia final eles sejam amparados pelo Senhor. Amém. Porque sabemos que o Senhor tem cuidado dele esses anos todos. Apesar das lutas, das aflições que a vida nos traz, ele é um ano vitorioso. Porque o Senhor sempre caminhou. Somos felizes, Pai, por ver esse lugar mais uma vez repleto de pessoas. Amém. Porque ele sempre gostou de fazer, de ter os amigos, as pessoas à volta dele. E mais uma vez os amigos estão aqui, nós somos gratos por cada vida, por cada um familiar que se fez presente, por ter cada um ter largado suas obrigações, suas lutas diárias para estar aqui. E nós somos gratos por isso. Amém. Que o Senhor recompense e abençoe cada um. Em nome do seu Filho Jesus, Pai, que nós oramos, agradecemos e pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Amém, Senhor. Eu queria falar sobre o seu Doca. O seu Doca, ele carregou nossa família de muitos anos na nação. E hoje, se eu e minha casa serve o Senhor, é pelo testemunho do seu Doca, pelo que ele fez pela gente, porque ele orou pela gente. Eu lembro até quando a gente ia com o Éder e os irmãos do Éder no cultinho da presbiteriana. Então, eu agradeço, sou grato ao Senhor por ter cuidado de nós, por conselhos aos nossos pais. E muito obrigado. Que Deus possa honrar o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus, meus filhos, eles conhecem Jesus desde o berço. Então, isso aqui é fruto da oração do Senhor. Então, o seu testemunho, ele reverbera, ele continua falando, ele continua alcançando mais pessoas que nem às vezes conheceram o Senhor pessoalmente. Amém. Agradeço a Deus porque eu tive um professor com a enxada na mão o dia inteiro. Quando aguentou com o cabinho da enxada, aquela enxadinha pequenininha, era cunhada, era do lado dele, ele carpinava quase tudo a rua da gente, mas a gente estava ali, quer dizer, ensinando a trabalhar. Né? E acho que muitos não conhecem a história verdadeira dele, a história real que a gente conhece. O meu pai tinha 2 anos de idade, ele comeu fornecida tatu. Os mais velhos sabem o que era fornecida tatu. Ele comeu, ele literalmente entrou debaixo da cama, engateando e comeu. Ele está aqui com 90 anos. É a única pessoa que eu conheço que comeu fornecida tatu e está vivo. Né? A tia Maria, acho que conhece a história. Tia, eu peço, você faz parte da conversão do meu pai, eu peço licença para contar a tua história, porque nem todos conhecem. O meu avô era alcoólatra, bebia muito, e aonde estava o alcoolismo, o inimigo está presente. Então a casa do meu avô era uma casa complicada, extremamente complicada de se viver. Quando meu avô bebia, eles tinham que dormir no mato, tinha que correr, meu avô era brabo, valentão, e foi nesse ambiente que eles foram criados. E quando apareceu o Zé Crente na vida do meu pai ia para o Saravá, tentando tirar a cachaça do meu avô. E nesse ambiente do Saravá, a minha tia Maria começou a ser possuída. E aí meu pai, conversando com os vizinhos, contou para esse Zé Crente, que era chamado Zé Crente, porque era poucos. Ele veio de Dourados e começou a implantar a igreja em Rio Negro. Aí ele falou: seu Doca, o senhor aceita fazer um culto lá na casa do senhor? O senhor convida a sua irmã, convida todos. Aí meu pai aceitou. Foi o primeiro contato que meu pai teve com os crentes. E foi nesse culto, foi a última vez que o inimigo baixou na minha tia Maria. Foi a última vez. E isso se passaram muitos anos. E a tia Maria, por conta do destino, família. Meu pai dali, ele abandonou tudo e já passou a seguir os crentes.
Minha mãe ficava brava com ele porque ele estava seguindo os crentes, trabalhava o dia inteirinho na roça, de tarde ia fazer visita para os cultos. Depois, 1 ano ou 2 depois, que minha mãe começou a acompanhar ele. E a minha tia Maria, eu acho que demorou aí uns 30 anos ou mais, aí ela se converteu. Hoje, para a graça do Senhor Jesus, ela é serva do Senhor também, com a maioria dos filhos, netos. Então, tudo nas nossas vidas é o plano de Deus. Através dos problemas do meu avô, foi que meu pai procurou os crentes, e dos crentes ele se transformou nesse homem que não precisa falar, que todos vocês conhecem, né? Eu fico feliz, emocionado, porque os vizinhos aqui sabem quantas e quantas vezes isso aqui era cheio, quantas e quantas reuniões, aqui era o ponto de referência, não só da igreja presbiteriana, mas de todas as igrejas, para reuniões. E aí não tem como fugir por conta do destino, cada um segue o seu caminho, Deus sabe o que faz. E hoje é uma alegria muito grande a gente ver esse quintal cheio de gente, cheio de amigos, cheio de colegas de infância. A gente passa um filme, a gente lembrando do campinho de futebol, tinha vezes que era 30, 40 guri ali jogando bola, quase todos os finais de semana. E o ponto de referência era aqui, por quê? Porque meu pai era amigo, companheiro, colega, ele não deixava ninguém na mão, ele estava com todos os vizinhos, ele que nem foi mencionado, ele não ofendia, o Juvenal falou, não ofendia, não... mas agora as pessoas humilhavam ele baixava a cabeça, nós às vezes ficava revoltados, meu pai tinha que brigar, tinha que falar, tinha que xingar, e ele ficava quietinho, o que ele fazia era orar. Então, nesse meio que nós fomos criados, nesse ambiente. Então, por conta disso, todos os vizinhos sempre gostou muito dele, sempre quis estar aqui, sempre quis estar em volta dele, perto dele, porque o seu linguajar, a sua palavra, a palavra mansa, a palavra que levava a mansidão, aonde tinha contenda, ele chegava para resolver a contenda, para apaziguar, não para colocar mais contenda. Ele nunca tomava partido, sempre tentava unir as pessoas. Não vai sentar no chão, não. Então, hoje nós somos grato a Deus. Eu agradeço muito a Deus por esse lugar, por tudo que nós vivemos até hoje aqui, e por tudo que ainda vamos viver, com a graça dele. Então é uma satisfação, uma alegria muito grande ter cada vizinho, cada amigo aqui. Dona Olívia, companheira nossa, amiga desde que ele chegou aqui, ela, a família, os filhos. É um prazer, Dona Olívia, ter a senhora aqui. A gente ama demais a senhora. E cada um de vocês estão aqui. Alerta no nosso coração. Que Deus possa recompensar e abençoar cada um. Em nome de Jesus. Obrigado, tá? Obrigado. Porque não é pela carne, pelo almoço, pelo refrigerante, quer dizer, pelo companheirismo, que eu tenho certeza, mesmo se não tivesse nenhuma comida, vocês iam estar aqui. E nós somos gratos por isso. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o Senhor, Pai, até o dia final. Que o Senhor, Deus continue o Senhor dando muitos e muitos anos de vida. E obrigado por tudo. Chegaram aqui, eu lembro da história deles também, a gente era criança, né? E ele chegou por último do que nós chegamos em 72, 75 eles estavam aqui. Então o pessoal falava assim, uma história legal. Eles iam para a roça trabalhar e a gente ia, nós não tínhamos pão para comer. A gente sabia que lá aqui na casa deles o pão era 9 horas da manhã, alguma coisa, almoço. Né? Então nós falávamos, gente rica que chegou agora, nós temos que conhecer essa família rica. Porque a gente não tinha pão, a nossa casa não foi criada com pão. Era mandioca,
batata doce, farinha, né? E o seu Doca tinha uma vida diferenciada, que os paulistas, né? Uma vida diferenciada. Então, quero só agradecer também o tempo que eu vivi nessa família. E ainda vivo, ainda estou aqui, né? Afastei um pouco, mas a gente continuou compartilhando a alegria de estar sempre juntos, né, seu Doca? E dizer assim que sempre o testemunho dele também, vou falar dessa parte, porque quando a dona Cida ficava doente, ele falava assim: Isaura, vamos levantar de madrugada e vamos orar. Eu falava: meu Deus do céu, levantar de madrugada, né? 5 horas, vamos clamar pela mãe dele, que teve que fazer uma cirurgia, a primeira cirurgia que ela teve que fazer. Eu sei que ela foi a Campo Grande, teve que fazer essa cirurgia, e nós clamava a Deus, que ele falava só Deus para curar ela. E ela fez a cirurgia, e graças a Deus foi curada em nome de Jesus. E dizer para o Senhor, seu Doca, que o Senhor foi importante na nossa vida também. O Senhor também nos ensinou algo, o Senhor também deixou a palavra, né? Às vezes eu ficava brava com os meninos que ligavam o rádio na hora que o Senhor estava lendo a Bíblia. Quantas vezes dá vontade de ir lá e pegar o botão do rádio e de ligar? Era ali naquela casa ali. E o Senhor estava estudando a Bíblia na mesa, nunca esqueço disso. Todo dia o Senhor estudava a Bíblia. Mas os meninos eram um pouquinho desobedientes, né? Ligavam o rádio. Mas, graças a Deus, esse é o testemunho que eu quero deixar, que o Senhor foi especial na minha vida também, na vida dos meus filhos. A nossa geração está aí, uma geração linda, uma geração que está procurando buscar ao Senhor, que é mais importante, né? Que siga os passos do Senhor Jesus. Seja o que vier passar nessa terra, nunca deixe de servir a Deus. Amém. Todos nós temos tribulação, temos lutas, mas tudo vai passar. Eu sempre falo isso para a Leninha: vai passar, porque tudo passa, né? E nós estamos aqui, ser grato ao Senhor pela vida do Senhor, por toda essa família que nos acolheu. E até hoje o Divaldo fala: Isaura, você vai fazer isso, Isaura, você vai fazer aquilo, porque ele sabe que eu sou mandona, né? Então por isso que ele não. Mas é um privilégio de estar com vocês, aqui é uma alegria muito grande também. O Job já aprendeu a conviver aqui com a gente, isso foi muito importante. Que Deus abençoe todos os filhos, as noras. Quero pedir perdão também para a família. Eu estava pensando esses dias, às vezes, quantas vezes a gente magoou com palavras, né? E a gente acha que nunca deve pedir perdão, né? Quando o pai dos meninos foi fazer o casamento do Renato, eu falei: Deus, eu vou ter que pedir perdão para o pai dos meus filhos, né? E eu preparei uma palavra lá, que hoje não sei mais onde foi aquela palavra. E eu falei: Jó, eu preciso falar com o pai dos meus filhos antes do Renato entrar no altar, né? Eu não quero ficar assim com mágoa dele, né? E eu li uma palavra, orei com ele, ele também chorou, era muito choroso, né? E graças a Deus a gente ouve o perdão. Então, houve perdão. E quero dizer assim para o Vavá também, se alguma coisa, para a Helena, que nós convivemos muito juntas, né? A gente cresceu, a Helena que carregava os bilhetinhos no saquinho, ia pegar a piquinha e levava os bilhetinhos. Falei: já vem a Helena com os bilhetinhos, trazer esses bilhetinhos, né? Então ela era a mensageira de levar os bilhetinhos. Mas assim, a gente cresceu convivendo depois, né? E eu se casei com o pai e o filho dele. E que Deus esteja realmente abençoando a Helena. Pedir perdão para você, Divaldo, a Helena, todos vocês, né? E se alguma palavra ficou magoada no coração de vocês, né? Eu falei que quando eu tinha que falar, você já falou, né? Então já falou, jogou a mesma palavra aqui, né? Que Deus esteja perdoando isso e abençoando a vida de vocês. E esse ambiente aqui, eu sempre falo, continue sendo ambiente com a palavra de Deus. Porque aqui sempre pegou a palavra de Deus. Tá bom. Né? Essa geração que vem até aqui, que vai crescer, talvez eu não vou ver, mas outras não vai ver, mas que seja a palavra de Deus. Amém? E a pessoa está com vocês, peço perdão. As coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Então nós sabemos que a vida também é um dom gratuito de Deus. E nós estamos aqui hoje comemorando os 90 anos do seu Doca. Isso é um privilégio muito grande, né? Porque até que nos sustentou o Senhor. Todos nós passamos tempos difíceis, como passamos por uma pandemia, né? A qual parecia que todo mundo iria morrer, mas o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu vida, né? E vida com abundância. E hoje, para mim chegar aqui, foi uma batalha espiritual muito grande. 2 horas da manhã, prostei meu joelho no chão, orei ao Senhor, e o Senhor preparou condições para que eu viesse. Eu estava bem preparado e não, havia um certo empecilho. Mas o Senhor é bom e as misericórdias dele duram para sempre, né? Como já foi dito hoje. É somente pelas misericórdias do Senhor que estamos de pé, né? Então nós temos que louvar a Deus por isso. Como a Isaura estava falando aí,
Ela tinha até pedido para preparar a mensagem. Falei, Isaura, eu não quero falar, porque eu sou chorona, né? Aí eu resolvi falar, porque seu Doca e a dona Cida, em memória, Helena, Isaura, todos pregaram a palavra para mim. E eu era aquela católica, a hora que o irmão falou sobre o catolicismo, eu era ministra do Evangelho na Igreja Católica. Então, quando os crentes me chamavam, eu falava, não, eu tenho a minha igreja, eu não vou sair da minha igreja. A Isaura falou, não, o dia que sentir você vai. Ela era, não, hoje tem tal coisa, vamos lá. E eu sempre durona, né? Mas o Senhor foi trabalhando, porque a semente foi plantada pelo seu Doc, pela nascida, e eles foram regando. Eu, com toda a minha ignorância, a minha altivez, o meu egoísmo, né? Mas Deus foi trabalhando no meu coração. Foram anos e anos trabalhando. Eu sentia o chamado de Deus, mas eu não queria dizer sim. E como o irmão disse, não vou me envergonhar de falar. E sabe qual era o motivo que eu não queria aceitar Jesus? É porque eu não ia deixar de ir aos bailes, de gostar de dançar. O negócio era dança, eu só queria dançar. Então, os crentes não vão nos bailes, então eu não vou não. Mas aí eu orava para os meus filhos. Eu pedia a Deus, porque eu aprendi a orar com a Helena, com a Isaura. Eu estava sempre nos encontros, né, com a irmã Lourdes, a esposa do pastor Durval. É Durval, né? Então, aí eles oravam por mim e tiveram paciência comigo. Aí eu continuava durona, mas só que a palavra diz, né, conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu passei a ler a Bíblia, que naquela época os católicos quase não liam, né, a Bíblia. Aí eu passei a ler, aí eu fui vendo, mas isso aqui é Bíblia, por que a gente está fazendo? Então vamos renunciar essa parte, fui renunciando. Eu cheguei a ponto de pedir para o padre Valdemar tirar todas as imagens da igreja, que eu queria que fosse transformado lá dentro todo mundo. Em vez de eu ir para Jesus e orar pelos outros, não, eu queria que todo mundo fosse de uma vez. Eu já queria aquela turma, né? Mas Deus é misericordioso. E graças a Deus, que a palavra, né? Um prato, do rega, aí Deus dá o crescimento. Mas aí eles continuaram regando. Eu louvo a Deus pela persistência da Isaura e da Helena, que sempre conviveram comigo, né? As crianças, os meninos, todos que conviveram, os meus filhos. Tu considera meus filhos como se fossem netos mesmo do seu Doca, né? Então é um motivo muito de alegria. Só tenho que glorificar a Deus e exaltar o nome dele por esse momento tão especial. Eu louvo a Deus, seu Doca, pela sua vida, pelo seu testemunho, pela linda família que o Senhor construiu. E por tudo que o Senhor tem feito, eu sou grata a Ti, sou grata ao Senhor. Primeiramente, quem se rendeu aos pés do Senhor foi o Jefferson. Ele já começou a orar por mim e pela irmã dele. A minha filha se rendeu aos pés do Senhor, mas eu ainda não queria ainda. Mas aí em seguida, Jesus me pegou de jeito, porque ele vai chamando, vai dando corda, vai chamando, mas tem uma hora que aperta, né? Aí eu se rendi aos pés do Senhor Jesus em 2006. E louvo a Deus, que até hoje estou firme e peço todo dia ao Senhor, não deixe que eu olhe nem para a direita nem para a esquerda, que o alvo é Cristo, né? Porque aqui nós sabemos que não é uma vida passageira, né? Então nós temos que almejar a Nova Jerusalém, né? A cidade, a nova futura, né? Cidade, Nova Jerusalém, onde nós vamos viver a eternidade. Não adianta a gente querer viver as coisas aqui e não pensar na eternidade, porque nós sabemos que tem dois tipos de eternidade. Família, por todos os amigos, por todos que estão aqui, tá? A família alegre e feliz. E a nossa alegria vem do Senhor, Cristo, o céu e a terra. Porque a vitória que eu tive veio da glória. Isso eu agradeço a Deus, sei que tudo da sua vida. Deus receba como cheiro suave a tornar de minha casa. E abençoe a cada um que está aqui presente. E que recompense os passos de cada um. E que todos que estão aqui tenham confiança de que Jesus Cristo é o seu Salvador. Do contrário, meus amigos, nós não teremos vitória. A vitória nossa é Jesus, o sacrifício da obra. E isso eu aconselho você. Confia nesse Jesus. Busca ele no dia a dia. Porque ele vai te salvar. Amado Deus,
do próximo. Aí a palavra, cada um, Deus abençoe, que recompense a presença, a alegria desse ano de 2020. Amém. Amém. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, Senhor, sorriso, que a vida lhe seja um eterno sorriso. A bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguiu até aqui, e nós queremos continuar exaltando e glorificando o nome dele para todos sempre.